Meu amado irmão, abra sua Bíblia no livro de... Já tem na tela aí, né? Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 4. Êxodo 17, 4. Eu vou ler aqui para mim, vocês acompanham aí. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massa e Meriba, né? Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, e eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre um coração aberto, disposto para ouvir e mudar, Senhor, de vida, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. O tema da mensagem é: as minhas decisões hoje definirá a rota do meu futuro. As minhas decisões hoje definirá a rota do meu futuro. Queridos, eu estou focado em dizer para vocês essa noite a função do homem como líder, ou líder no modo geral. Um líder no modo geral, ele tem uma responsabilidade muito grande, e esse líder no modo geral, ele carrega sobre si a sua casa, e a decisão que ele tomar, se ela for boa, se ela for certa, se ela estiver sido direcionada pelo Senhor, ele será bem sucedido em tudo quanto ele fizer. Eu queria falar para os irmãos casados que o líder da sua casa, mulher, é o teu marido. Ele é responsável para levar a sua casa ao sucesso. É sobre a responsabilidade dele o sucesso da família ou não. E no decorrer da mensagem você vai entender o porquê do líder assumir o seu papel. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer para você, irmã, que tem algumas irmãs, eu não conheço a vida de vocês lá fora, mas eu conheço algumas famílias onde quem manda é a mulher. E isso vem se repetindo nos nossos tempos de hoje. Eu acredito que na geração de amanhã nós estaremos fazendo um casamento onde a mulher já assume o papel do homem. E isso está errado, está inverso, porque é a vontade do Senhor, o plano do Senhor e o projeto do Senhor para uma família. Ele estabeleceu o homem como sacerdote e a mulher como a sua ajudadora, como a sua auxiliar. Mas na família em que quem manda é a mulher, pode observar que ela não cresce. Meu irmão, pelo amor de Deus, não fiquem tristes comigo se alguém estiver aqui e quem manda é a mulher.
Eu estou falando o que diz a Bíblia e o que o Senhor fez como verdade absoluta, que o Senhor, Ele criou a família, a ideia é dEle, quem criou o homem foi Ele, quem criou a mulher foi Ele, e Ele estabeleceu quem ia mandar. Mas acontece que a decisão de alguns homens, como nós iremos ver agora, tanto na família, quanto na sua liderança no trabalho, como a sua liderança na igreja, como a sua liderança em qualquer lugar, a decisão errada vai levar a erros gravíssimos e, numa maioria das vezes, erros mortais. Observe o texto que nós lemos. Aconteceu um fato com um líder, e eu vou falar primeiro do líder no reino espiritual. O Senhor Deus, Ele está olhando o seu povo ali sofrendo. O Senhor Deus, Ele observa que aquele povo precisava sair daquele lugar, e Moisés, ele é escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito, ali no Egito onde eles estavam. Moisés, então, ele é levado até ao monte, e quando ele chega lá, ele vê uma sarça pegando fogo, e a sarça não se acaba. Ele olha, ela está verdinha, e pega no fogo, e ele se espanta com aquilo, e a sarça está pegando fogo, e ele olha, e a sarça não se consome, não muda de cor, não fica pretinha. Quando está pegando fogo, ela estava verdinha. E para deixar ele mais atribulado, mais desesperado, Moisés ouviu uma voz saindo ali de trás da sarça, dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Se fosse eu no lugar de Moisés, eu já tinha batido em retirada numa velocidade terrível, de medo, porque ao ver um fogo consumindo uma sarça que não se consumia, e ainda agora o fogo está falando comigo. Se fosse algum de nós, ou se fosse o Eric, ele já tinha batido em retirada, né? Cadê o Eric? Já tinha voado. Seu Márcio não veio hoje, que ele está doente. Mas antes de prosseguir, eu quero contar uma coisa. Eu disse para o Eric e para o seu Márcio que eles estão proibidos de cantar uma música que tem aqui na igreja. A música que eles estão proibidos de cantar eu disse: vocês dois, pelo menos vocês dois, não vão cantar, mas eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Esses dois bonitos. Porque a gente canta que não é mais escravo do medo, e quando chega Pedro Henrique, 10 horas da noite, 11 horas da noite, nós estamos ali na escola, fazendo o palco para no outro dia ter uma apresentação. E eu disse: seu Márcio, pega água para nós lá dentro da escola. E tudo escuro, ele foi lá dentro. A esposa dele está ali, vai contar, né? Aí seu Márcio foi buscar água, e eu acho que bateu um vento, porque a parte de cima é aberta, e a porta de ferro fez assim, ó. Quando a porta bateu sozinho, ele estava enchendo a água aqui no bebedor. Ele olhou e viu a porta bateu e disse: rapaz. Aí o vento bateu de novo, a porta abriu. Aí faz Ele deixou a garrafa lá e saiu, foi lá com o Eric. Eric, bora lá pegar água. Eu disse: por que, seu Márcio? A porta bateu sozinha e abriu. Aí o Eric: vou nada. Aí eu acho que eles dois disseram: e o que a gente vai falar para o pastor? O cara está querendo beber a água, ele está lá furando lá, parafusando o tablado, né? Aí o Eric: pastor, vem cá. Pastor, bora pegar água ali. Eu digo: por que nós três? Pastor, a porta abriu e fechou sozinho. Aí nós estamos com medo de ir lá. Eu digo: rapaz, vocês estão proibidos de cantar, não sou mais escravo do medo, né? Só para quebrar o gelo, queridos. Não existe espírito maligno que vai te assombrar, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Não tenha medo.
O medo é um mecanismo de defesa do psiquismo humano. O medo natural, mas o medo excessivo, você precisa de ajuda. Se você tem medo do escuro, você precisa de ajuda. Se você tem medo de ir em qualquer lugar ali sozinho, você precisa de ajuda. O medo natural é aquele medo de uma barata, de um rato. Alguém tem medo disso, né? Esse é o medo natural. Amém? Mas voltando para a nossa tema, eu quero profetizar sobre sua vida. Diga bem forte comigo: eu sou inteligente. Você pode sincronizar isso? Eu sou inteligente. Viu? Diga: eu sou forte. Eu não tenho medo. Diga: eu vou conquistar. Aquilo que você fala, aquilo que você profetiza vai acontecer. E dependendo da intensidade que você fizer, vai acontecer mais rápido ainda. Por quê? Se você disser: eu não tenho medo assim, eu não tenho medo. Mas se você disser: eu não tenho medo, é diferente. A mesma frase com entonação diferente. Diga bem forte: eu sou próspero. A minha família é vitoriosa. Eu não tenho medo do inimigo. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Diga bem forte o nome dele: Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Exércitos. Dê um forte aplauso a ele. Como líder, nós temos que tomar cuidado com o acesso. Diga comigo: acesso. Porque o que aconteceu com Moisés foi o acesso. As pessoas tinham acesso até Moisés. E não era uma nem duas pessoas. Qualquer pessoa ia até ele. E como ele estava na frente do povo, o povo chegava ali sem ter ninguém para perguntar do que se trata. Moisés, por acaso você nos tirou lá da terra do Egito e nos trouxe para esse lugar para a gente padecer? Por acaso você fez isso sabendo o que ia acontecer, Moisés? As pessoas tinham reclamação direto: pastor, como é que eu faço para limitar o acesso? Levante pessoas que possam te ajudar. Como? Vamos imaginar que eu preciso falar com o Pedro, mas eu só posso chegar até o Pedro se eu falar com a Chauandra primeiro, porque o Pedro não vai me receber. Aí eu chego com a esposa dele e digo: Chauandra, tem como eu falar com o Pedro? Aí ela vai dizer bem assim: qual o assunto? Do que se trata? E aí ela vai anotar. E aí ela vai chegar com o Pedro e vai dizer: Pedro, o pastor Miro quer falar contigo. O assunto é esse e tal. Aí o Pedro se prepara, porque já sabe que eu vou falar com ele. E quando eu for falar com ele, está filtrado. Ele já sabe o que responder. Amém? Quantos estão entendendo? Isso é a gente limitar o acesso. Não estou dizendo que agora você vai arrumar uma secretária, um secretário, e vai dizer: glórias a mim, bendito seja o meu nome, louvado seja eu. E eu não falo com qualquer pessoa. Não é assim que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você tome cuidado com o acesso. Porque o acesso fez com que Moisés
mesmo tendo as experiências e falado com Deus, visto Deus na sarça ardente, Moisés fez prodígios ali na frente de Faraó, Deus falando direto com ele, orientando a ele, mas o acesso perturbou ele. Moisés queria descansar, o mesmo cansaço que Moisés tinha, o povo tinha. O mesmo sol que o povo passava, Moisés passava. A mesma sede que o pessoal estava tendo sede, Moisés também estava com sede. A diferença entre o líder e o povo significa que era a função do líder resolver o problema do povo. E de repente, o povo começa a murmurar e a reclamar. Moisés vai orar ao Senhor, ao seu líder. E o Senhor diz: Moisés, conduz esse povo, vai à frente, pega alguns anciões e leva contigo. E eu vou passar à frente do povo, e lá, Moisés, tu ferirás a rocha. E aí a rocha vai brotar água e tu dá para o povo, beleza? Está tudo combinado. Olha quem estava falando, Deus com Moisés. Agora Moisés vai falar com o povo. Só que quando Moisés chega para falar com o povo já está reclamando. Não temos água, não temos água. E Moisés está ali com o cajado, o mesmo cajado que ele tocou no Mar Vermelho para abrir. O mesmo cajado está aqui, ele levando aquele cajado, agora está sendo atormentado pelo povo. Não temos água, não temos água, não temos água, queremos água. Moisés fez tudo o que Deus tinha mandado ele fazer. E na frente do povo e dos anciões, sabe o que Moisés fez? Ele envergonhou o nome do Senhor. Onde era para ele tocar na rocha, de raiva, perturbação do acesso, fez com que ele perdesse a cabeça e bateu na rocha. E a rocha era Jesus. O líder naquele momento fraquejou. Era só obedecer, Moisés. Sabe o que aconteceu? O povo satisfez ali o desejo de tomar água, ficaram todo mundo satisfeito e continuaram a sua caminhada. E em um dado momento, já passaram-se os tempos, já para o final da vida, Deus diz: Moisés, sobe ao monte, eu quero falar contigo. Moisés: pois não, Senhor, já tinha esquecido. Deus fez Moisés subir no monte. E quando ele está lá em cima do monte, Deus disse: está vendo a terra ali, Moisés? Ele disse: estou vendo. Essa é a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Moisés fica tão feliz. Ele fica tão feliz que ele diz assim: uau, legal, Senhor, valeu a pena. Tanto sofrimento, tanta reclamação. E ele todo feliz. Que legal, muito bom, Senhor, muito bom. Gostou, Moisés? Gostei, Senhor, estou muito feliz. Pois é, Moisés, eu tenho uma notícia triste para te dar. O que foi, Senhor? O que foi que eu fiz dessa vez? Moisés, você lembra quando eu disse para você tocar na rocha? Ah, eu lembro, Senhor, foi lá aquele tempo lá atrás, né? O povo, né? A água e tudo mais. É. Moisés, por que você bateu na rocha? O que você está vendo, você não vai entrar na terra prometida. Eu só queria te mostrar, Moisés. Parece até que Deus, ele castigou Moisés duramente. Porque não bastava ele dizer: Moisés, porque tu bateu na rocha, tu não vai ficar aqui. Mas não, Deus fez ele subir no monte, mostrou a terra prometida e disse: tu está vendo? Estou vendo, mas tu não vai entrar. Esse líder deve ter se sentido muito mal. E lá Moisés morreu e foi enterrado pelo Senhor. Triste, né?
Um líder. Se você observar um outro líder, agora no livro de Josué, só marca para que a gente ganhe tempo. Capítulo 7, versículo 2. Em diante você lê na sua casa. Josué diz: não pegue nada dentro da cidade, porque anátema é maldição. Acã, líder familiar. Olha agora o líder da família, o marido, tomando uma decisão errada. Ele ouve Josué dizendo: não peguem nada daquela cidade, porque é amaldiçoado. Agora vamos à família de Acã. Um homem, a esposa, os filhos, com um rebanho e uma decisão errada. Ele tomou uma decisão errada. Talvez ele possa ter olhado para sua esposa e diz: amor, quando nós invadirmos essa cidade, do jeito que esse muro eles são fortes, deve ter muita riqueza lá. Vamos pegar para nós alguma coisa? A mulher deve ter concordado. Acã pegou algumas capas, bastão, algumas joias, levou para sua tenda para se dar bem depois. Uma decisão errada. Quando chegou na cidade de Ai, que era para o povo destruir a cidade de Ai, eles morreram. O que sobraram voltaram correndo. Josué ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele ora ao Senhor. O Senhor manda ele lançar a sorte e cai na casa de Acã. Acã então confessa a sua decisão, o seu pecado. Ele diz: Josué, eu te desobedeci, mas está aqui o que eu peguei, quero trazer de volta. Não tinha mais jeito, foi uma decisão errada. O líder da casa, da família, tomou uma decisão errada. E essa foi a decisão que eu falei, que muitas das vezes tem decisões que levam à morte material. Para que o pecado saísse do meio do povo, Acã ele foi levado ali para o monte, ali para o vale, e lá morreu Acã, a mulher dele, os filhos dele, o gado dele, não sobrou ninguém, por causa de uma decisão errada de um líder. Quantos estão entendendo? Diga comigo: a decisão errada vai trazer uma rota triste no futuro. Vamos continuar. Em Samuel também anote, só anote. Em segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no versículo 2. Mais um líder está tomando uma decisão errada. Nesse versículo, o versículo 2, você vai observar que estava Davi dormindo. Davi acordou, foi dar uma volta se espreguiçando lá na beira do palácio. E ele deveria estar na guerra, porque o povo estava em guerra. Davi é um líder, mas estava lá no lugar errado. Era para ele estar na batalha. Ele estava dormindo. Ele acorda, se espreguiça e dá uma voltinha e olha ali embaixo e ele vê uma mulher tomando banho. Aquela mulher que estava tomando banho atraiu as emoções de Davi. Davi então ele desejou aquela mulher, tomou uma decisão para si, uma decisão errada. Ele mandou chamar aquela mulher e ele teve relação com aquela mulher. O pior de tudo, que ele satisfez a vontade dele com aquela mulher. O problema é que ela engravidou e ela era esposa de Urias. Urias, bom de Bíblia vocês, hein? Muito bom, obrigado. Ela era esposa de Urias. Quem era Urias?
o líder que estava lá na batalha. E agora, como é que vai explicar para Urias que a mulher dele está grávida? Se ele estava na batalha. Agora era o jeito de confessar que a mulher dele traiu com o rei Davi. Davi toma a segunda decisão errada. Ele tem uma ideia errada. Porque quem comete um erro, se não se arrepender da consequência de erro, vai cometer erros e mais erros. E finda não dando aquela situação. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-lo. Se você errou e você se arrependeu, sabe que tem consequência, não faça mais. E ele continuou no erro. Ele teve uma ideia. Ele mandou que o marido dela ficasse na frente de batalha, e quando ele estivesse lá lutando contra os inimigos, o exército recuasse, e foi isso que o exército fez. Qual o objetivo? Os inimigos iam matar o marido dela e ele estava livre do problema. Só que aquilo que é feito escondido, Deus está vendo. Não adianta a gente tentar se esconder, não adianta a gente para ficar embaixo da cama, não adianta a gente ir escondido do pastor, não adianta a gente ir escondido do nosso marido, da nossa esposa, não adianta se esconder, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Davi mais uma vez cometeu um erro. O marido da mulher é morto. Davi, ele respira. Agora eu posso ficar com a mulher e assumir o filho. Olha a consequência do erro. O filho do adultério morre. Davi fica ali deitado, caído, orando, se martirizando para que o filho não morresse, mas Deus matou o filho dele, o filho do pecado. Davi está agora vivendo um dilema. Natan chega com ele e diz assim: Davi, tem um cara aí que ele tinha algumas ovelhas, muitas, tudo bonita, tudo gordinha, tudo direitinho, e tinha um outro que só tinha uma ovelha. Essa ovelha que ele tinha, ela era uma ovelha que ele criava dentro de casa. E essa ovelha, os filhos dele brincavam com ele e dormia na cama junto com ele, essa ovelhinha. Mas esse homem que tinha muitas ovelhas, ele foi receber uma visita de um amigo. E sabe o que ele fez? Ele fez um banquete para esse amigo. Só que Davi não tem problema nenhum que ele faça o banquete para esse amigo. O problema é que ele pegou aquela única ovelha que aquele homem tinha e matou e deu um banquete para a sua visita. Davi se levantou do trono ao ouvir tamanha história, se levantou ali de onde ele estava sentado e disse: quem é esse insolente? Ele precisa pagar pelo que fez. Ele precisa morrer. Me diga apenas o nome dele. Natan olha e diz: esse homem é você. Você pegou a mulher de Urias. Você cometeu um erro. E você vai pagar pelo erro que você cometeu. Sabe o que aconteceu? O irmão de Tamar tem relação sexual com ela. Destruição dentro da família, irmão com irmão. O outro vem para honrar a irmã que foi estuprada, mata o outro irmão. O outro vem, toma o reino de Davi, e como se não bastasse, tem relação sexual com as mulheres do seu pai, onde todo Israel estava vendo. Olha a desgraça que aconteceu por duas decisões erradas. Olha a decisão errada. Olha a gravidade de você como líder. Se você entendeu hoje essa mensagem, você vai ser um sucesso. Pastor, eu já cometi alguns erros parecidos com esse. Mas antes de entrar no detalhe, eu vou te falar de mais um erro. Mais uma
uma atitude errada, uma decisão errada. Anote também, está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 e 2 em diante. O nome dele, do marido, Ananias. O nome da esposa, Safira. Eles tinham um terreno e eles venderam. E aí, se eles quisessem dar o dinheiro do terreno para os discípulos, eles davam. Não era obrigatório, mas eles decidiram dar. O líder tomou uma decisão e disse: mulher, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer para Pedro que o terreno foi vendido por tanto. Aí eu vou na frente e digo: Pedro, está aqui o dinheiro da terra que eu vendi por tanto. Aí logo em seguida tu vai e fala a mesma coisa para confirmar. Já fizeram isso alguma vez? O marido chega, conta uma versão. Para que a versão que o marido conte dê certo, a mulher chega depois e conta a mesma coisa para dar certo. Mas eles não precisariam dar o dinheiro, a terra era deles. Mas uma vez que eles decidiram a dar, não precisava mentir. Amém? O que levou à morte não foi o fato de eles ter vendido o terreno e ter dado uma parte só. Foi a mentira. A mentira leva à morte. Ananias chega e disse: seu Pedro, nós tínhamos uma propriedade, vendi. E foi X valor, está aqui, ó. Tudinho aqui, eu vou entregar aqui para a gente pagar as contas aí. Pedro disse: por que mentistes? Por que mentiste ao Espírito Santo? E por que você mentiu? Na hora, Ananias morreu. Puf. Caiu duro. Pedro disse: venham, leve o corpo. E lá vai os homens, pegaram um corpo do Ananias e estão levando o corpo dele. Não chegaram muito longe, chega a mulher, a Safira. Seu Pedro, eu acho que o senhor já deve ter ouvido. Meu marido já deve ter passado por aqui, né? Sim, ele teve. Então nós vendemos aquela terra, aquele terreno, e foi tanto. Mulher, por que mentiste ao Espírito Santo? Por que mentiste ao Espírito Santo? As pessoas que estão levando o corpo do teu marido vão voltar para pegar o teu, e a mulher morreu também. E pastor, isso é verdade? Lê aí Atos capítulo 5. É grave, a decisão errada é grave. A decisão errada com mentira, mais grave ainda. Vamos imaginar que você tem uma empresa, você dá seu dízimo aqui nessa igreja se você quiser. Eu nunca forcei ninguém a dar dízimo aqui na igreja. Também a mensagem não é para dízimo. Você dá se você quiser, você traz se você quiser. Mas uma vez que você diz assim: isso é o meu dízimo, e você dá R$100, significa que a tua empresa faturou R$1.000. E se você faturou mais do que isso, você está fazendo igual a Ananias e Safira. Você está matando a sua empresa e a sua família. Verdade, verdade. Mentira, mentira. Sim, sim, não, não. Você não precisa trazer nada. Você não precisa dar oferta nessa igreja. Você não precisa dar dízimo nessa igreja. Mas uma vez que você dá o nome dízimo: Senhor, eu estou dando 10% daquilo que eu arrecadei, e não for, você está mentindo. Nós precisamos tirar a mentira do nosso meio. Nós precisamos, a partir de hoje, tomar decisões corretas para que a gente possa mudar a rota do nosso destino final, o futuro. E o futuro, ele está
naquilo que nós estamos plantando hoje. O que vai acontecer lá na frente é aquilo que nós estamos plantando agora. Se você está plantando mentira, você vai colher mentira. Se você estiver plantando traição, você vai colher traição. Se você estiver plantando outras coisas, o que você plantar, você vai colher. Então, por que a gente não pode começar a partir de hoje plantar frutos bons? Sabe qual é a notícia boa? A notícia boa é que toda plantação ela tem a colheita, mas a colheita, uma vez que você colhe, você não precisa mais ficar colhendo aquilo, porque já aconteceu aquela safra. E aí você pode fazer uma outra plantação tudo outra vez. E você pode decidir fazer o bem, tomar decisões acertadas e ser feliz. Quantos estão entendendo? Lá na sua casa, a sua esposa está te esperando. Você chega em casa, você pode contar para ela o que você fez, mas conte a verdade. Você não precisa mentir para ela. Fale a verdade. Porque uma vez que você conta a mentira, você está permitindo que o diabo tenha acesso à tua casa. Uma vez, isso é tão sério. Pastor, o senhor já mentiu? Claro, quem não mentiu, atira a primeira pedra. Uma vez eu comecei a fazer um caixa 2. Eu escondia dinheiro da minha esposa. Eu ia comprar alguma coisa lá para o supermercado, do mercadinho para a escola, sobrava um valor, eu guardava. Eu já tinha um determinado valor. Ela não sabia. Aí um dia eu passei mal, tipo como hoje. Eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Mulher, chega aqui que eu quero falar contigo antes de morrer. A mulher também, né? Ela toda curiosa. Eu digo, pois fale. E sou todo ouvido. Não, amor, durante o tempo eu venho juntando dinheiro aí, né? E tu não sabe. Eu disse, é? E quanto é que você juntou? É X. E cadê? Tá lá embaixo ali, não tá o canto ali. Eu vou morrer, mas tá, pode usar lá, tá? Pega lá. Para fazer o meu velório, tá bom? Tu pensa que ela ficou triste porque eu estava morrendo? Bem feito. Isso é o Senhor pesando a mão em você. Tá vendo? Não deu tempo de você se arrepender. Adeus, mundo cruel. Não estou mais sentindo o meu peito. É, bichinho, tá vendo? Continua fazendo a coisa errada. Eu não atraí, eu não menti, eu só omiti. Dá no mesmo, né? Omitir é o apelido da mentira, né? Omitir a verdade, eu faltei com a verdade. Amém? Vamos prosseguir. A tua decisão lá na tua casa pode mudar a rota da tua família. A partir de hoje, igreja, tente fazer diferente. Mas não esqueça do que você já plantou, porque vai colher. Eu vou contar um fato que aconteceu com uma família, não é daqui da igreja. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, contei até a história para ela. Ela fazia faculdade de administração e toda vez que terminava o curso, 10 horas da noite, 10:30 da noite, ela ia para o carro dela e via um colega de sala o tempo todo andando ao lado dela, ela com aliança no dedo, e aquele homem todo dia acompanhava ela até o estacionamento dizendo: se você me der uma oportunidade, eu vou te fazer feliz. Me dá uma oportunidade. Ela dizia: menina, eu sou casada, eu não quero nada com você. Não, você vai querer sim, porque você ainda não prestou atenção em mim.
E aquele homem todo dia, incansavelmente. Aí ela disse: pastor, o que é que eu faço? Aí eu disse: conte para o seu marido. Pastor, ele não vai entender. Se eu contar isso para o meu marido, ele vai chegar aqui armado e vai matar esse cara. A tragédia vai ser terrível. O senhor tem noção do que o senhor está fazendo? Eu digo: conte para ele antes que você perca a sua família. Eu não quero nem saber o que ele vai fazer, mas lute pela sua família. Pastor, eu vou, mas se ele matar o homem, a culpa é sua. Eu digo: negativo, me tira dessa. Eu estou dizendo que você precisa contar para ele. É pior se você não contar. Aí ela chegou com ele e disse: marido, tem um negócio para te dizer. Qual é? Tu tem estrutura para ouvir o que eu tenho para te dizer? Fala, mulher. Tem um meu colega da sala de aula. Todo dia ele me segue no estacionamento e diz que é para eu dar uma oportunidade para ele. Ele fica dando em cima de mim, marido. Sabe o que é que o marido fez? Ele ficou feliz. Ué, ele ficou feliz porque a mulher estava contando uma tentação. Ela estava contando para ele que ela estava sendo tentada por aquilo. Ele ficou feliz por ela confiar nele, a ponto de dizer o que estava acontecendo. Sabe qual foi a decisão que ela tomou? A decisão correta. E a decisão correta quebranta o coração de quem é bravo. Ela esperava que o marido ia receber de uma maneira, ele recebeu de outra. E ele disse: pois agora você não vai mais de carro, eu vou lhe deixar e vou lhe buscar. E aí o marido começou a ir naquela faculdade, deixando ela. Todo dia ele deixava e depois ele ia buscar. E aquele homem, vendo que o marido estava lá o tempo todo, todo dia, o que ele fez? Abandonou o projeto maligno que ele tinha na cabeça dele. Mas você tem que ter estrutura, meu irmão, minha irmã, para ouvir um negócio desse. Se você perguntar: pastor, o senhor tem estrutura? Sei não. É emoção, né? Eu tenho sangue cearense. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu ia dizer: tudo bem, amor, eu confio em mim. Várias vezes ela chegou dizendo, o cara lá na loja que ela foi comprar disse, ela pegou um celular cansado que ela tinha, velhinho. Aí vou ligar aqui pro meu marido. Aí ela pegou o celular, logo que tinha inventado o celular feio, grande, e ela estava ligando. O vendedor disse: se fosse minha esposa, não tinha um celular desse, eu daria um melhor. Aí ela olha. Ela diz: eu estou satisfeita com esse. Pelo menos foi isso que ela falou para mim, né? Amor, tu falou isso para ele? Falei, irmão. Mas, menino, estou dizendo. Olha, rapaz. Falei, irmão, quem foi com raiva daquele homem? Que absurdo. A gente entra na loja para fazer uma compra e leva uma cantada. Aí eu, poxa, legal, né? Tá bom, amor, agora tu pode ir sozinha, toda vez. Mas você está preparado, preparada para ouvir a verdade que a tua mulher e o teu esposo têm para contar? Tem que saber a estrutura. E isso é construído durante o casamento. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele está se apresentando como nosso ajudador e o Espírito Santo como auxiliador. E você e eu não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha. E como líder que somos, nós precisamos tomar posse da liderança que está sobre nós e tomar atitudes corretas.
Como líder dessa igreja, é minha missão levar essa igreja para um lugar que é a terra que mana leite e mel. Eu preciso pregar a palavra que cura, transforma, liberta, restaura e salva. Se eu subir aqui e começar a pregar apenas aquilo que alegra o teu coração, essa igreja estava cheia, meu irmão. Mas você veio aqui na igreja, eu estou dizendo que você nasceu para vencer. Isso é verdade. Porque é a vontade de Deus, porque Ele diz que você e eu comeremos o melhor dessa terra. Se eu estou dizendo para você que Jesus foi preparar lugar e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu estou falando a verdade. Se eu estou dizendo que Ele cura, Ele cura. Mas tem gente que vai à igreja para ouvir apenas sobre prosperidade. E o evangelho já não está mais sendo a coisa mais importante que acontece em uma reunião. Você e eu precisamos ouvir o louvor e permitir que a adoração penetre o nosso coração a ponto de nós sentirmos a presença do Espírito Santo e por gratidão a tudo aquilo que Ele já fez por nós, nós possamos verdadeiramente se encher e sair dessa igreja voltando para a nossa casa cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos muito a agradecer, mas uma grande maioria de nós não fazemos. Nós temos muito a agradecer do que pedir, porque o sacrifício maior Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Eu não sou contra a igreja que prega a prosperidade. Deus é prosperidade. Ele vai te prosperar, Ele vai fazer com que você tenha carro, que você tenha casa, que você cresça, mas tem um negócio antes disso. Nós não podemos esquecer que está escrito na palavra do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. É assim que funciona. Eu preciso buscar primeiro a Deus, para depois pedir. Essa é a nossa missão dos pastores dessa igreja. Nós pregamos a palavra, e nós não vamos nos cansar de pregar a palavra. Se o pastor Raimundo, a pastora Rosiane, a pastora Tati, o pastor Emerson, a pastora Daiele, o pastor Eduardo, o pastor Paulo, a pastora Maria, a pastora Cleidiane, eu esqueci de algum? Pastor Carlos, venha pregar aqui sobre o mesmo versículo que eu preguei, vai ser palavra diferente, porque o Espírito Santo renova a sua palavra todo dia, toda hora, como uma fonte de água viva a jorrar. Porque todos vão ter uma interpretação do Espírito Santo de maneira diferente. Mas a decisão que você vai tomar hoje é uma decisão de até pedir perdão da tua mulher, do teu marido. Às vezes, eu e você estamos vivendo um casamento de aparência. Às vezes aqui na igreja você está bem, mas lá na sua casa está uma guerra. Não se tem amor dentro de casa, não se tem paz dentro de casa. Sabe por quê? Porque o inimigo ele entrou através da atitude de um líder. O inimigo está lá dentro. Pastor, explica melhor esse negócio. Eu queria chamar 4 pessoas aqui. Vem cá, esses jovens que estão aqui. A gente já está finalizando, diga. Então eu vou ficar mais um pouquinho. Esses 4 jovens representam uma família. Cada um mais bonito do que o outro. Mas, se esses jovens chegarem em casa, e vamos supor que são tudo irmãos. Esse aqui é irmão dessa. Esse aqui não é irmão daquela e nem nenhum deles. É o filho do Elton com o filho da pastora Rosiane. Mas vamos imaginar que esses 4 jovens pertencem à mesma família. São irmãos. E eles, um assiste televisão e o outro jogando ali no videogame, e outro fazendo uma tarefa e outro fazendo alguma outra coisa. Do nada, ele ouve uma briga lá no quarto. Marido e mulher brigando. Aquilo que acontece lá dentro do quarto, por que é que vai atingir eles que estão lá fora?
Porque o espírito maligno que está fazendo com que tenha aquela briga dentro de casa é o mesmo que sai e passa por eles. Do nada, o que está jogando videogame fica triste porque perdeu lá e joga o videogame. O que está estudando se aborrece porque não está entendendo. O que estão fazendo outras coisas começa a sentir raiva, sabe por quê? O espírito maligno passa assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu não sou espírito maligno, mas eu vou fazer como se fosse. O espírito maligno passa e toca em cada um. E eles começam a ter atitudes diferentes. Só que o espírito maligno que está atacando os filhos, que atacou o casal lá dentro do quarto, ele não foi embora. Ele faz a tormenta dele e fica ali de longe olhando. O circo pega fogo. E quando ele vê que já estão se entendendo, ele encosta de novo. Sabe por que tu te irritou? Porque tua mãe e teu pai estavam brigando lá dentro do quarto e eles voltaram a brigar. Aí começa tudo de novo. Quantos estão entendendo a ilustração? O espírito maligno, ele muitas das vezes, ele arruma uma barraca dentro da tua casa. Quem levou não foi você, foi o líder que permitiu. Lá em casa eu estou atento o tempo todo. Queima uma lâmpada, queima um negócio, sei lá, acontece um negócio, eu fico olhando, eu já digo, espírito de miséria. E qual é a atitude do líder? Vamos arrumar. Se eu não puder pagar, eu mesmo faço. Você mesmo faz, marido. Tem coisa que a sua esposa mesmo faz. Mas se está tendo contenda dentro de uma família que tenha 4 crianças, e eles não estão se entendendo, tem algo errado que está acontecendo. E uma vez eu falei aqui e vou repetir outra vez. Se esse garoto aqui tem um ursinho dentro da casa dele, lá no quarto dele, onde ele dorme abraçado, esse urso, ele está atraindo a maldição lá dentro da casa dele, no quarto dele. Estão ouvindo? Tem ursinho não, né? Tem não? Tem não. A Yasmin não tem ursinho. O urso, ele vai ali representando na palavra de Deus a morte. 40 crianças vai andando atrás de Eliseu dizendo: careca, baixinho. Ele se enfurece, amaldiçoa aquele momento. Um urso saiu do meio do mato e matou 40 crianças. Mas o pai comprou um ursinho e deu para esse bebê tão lindo de mamãe, tão lindo. E ele leva para dentro da casa dele e lá ele está sendo visitado. Alguém aqui tem um ursinho tão bonitinho? Não tem, graças a Deus. Se tem e for seu, jogue fora. A família é assim. Quando não tem entendimento entre os irmãos lá dentro da casa, principalmente vocês são irmãos, se você perceber que tem alguma coisa errada, você pode também orar e repreender, ajudando o líder, que é seu pai, a destruir a barraca do inimigo que está lá dentro. Pastor, mas na casa do servo de Deus, o inimigo vai? Vai sim. Vai sim. Mas cabe a nós, como filhos, também cuidar com o que nós levamos para dentro de casa. Amém? Obrigado, vocês são lindos. E nós podemos mudar a história partindo de uma decisão do líder, do sacerdote. Então, marido, peça perdão da sua esposa. Esposa, peça perdão do seu marido. A televisão dentro de casa, dentro do quarto, é terrível. Se você gosta de assistir filme de terror, aquela linguajar que está lá na televisão dentro do teu quarto estão amaldiçoando a tua casa. Não assista mais filme de terror. Não tem sentido algum. Ah, mas eu gosto tanto.
Não tem sentido, jovem, você gostar daquelas músicas de rock. Que tem jovem mesmo servindo a Deus que gosta de música de rock. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão em busca das pessoas erradas nos lugares errados. Sabem o que querem. Quando na igreja nós estamos dizendo a respeito do melhor líder, de como você governar a sua casa. Enquanto na igreja nós estamos pregando que Jesus está voltando e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto na igreja você, marido, pode pedir perdão da sua mulher. Você, mulher, pode pedir perdão do seu marido. Marido e mulher, você pode pedir perdão dos seus filhos. E você pode ser grandemente abençoado, amém? Quantos entenderam? Diga bem forte comigo, a partir de hoje, as minhas decisões são as decisões que o Senhor Jesus vai me dar. Diga, a partir de hoje, eu tomo posse do meu sacerdócio, da minha liderança, e junto com a minha esposa, nós seremos mais que vencedor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Eu pediria a você que ficasse de pé. E se você precisa que a sua casa seja restaurada, se você precisa receber um milagre, uma cura, Pastor Carlos pode representar o Claudinho aqui. Hoje ele está aqui. Quantos mais puderem vir, nós vamos agora exercer a nossa oração, acreditando de que Deus, o Deus do impossível, vai fazer um milagre nessa noite. Quando você chegar na sua casa, repreenda o espírito maligno. E antes de nós orarmos, eu queria pedir o pastor Raimundo vir aqui para dirigir essa oração junto comigo. Eu quero contar um negócio para nós essa noite. Eu estou com uma dor no braço tão grande agora, nesse momento. Em algumas partes que eu quis encenar, eu não consegui, porque ele não quer baixar. Aí ele dói. Vem aqui. E eu sei que não é de Deus. Você está aqui essa noite e ouviu que você precisa mudar, que você precisa restaurar, e o diabo não queria que eu falasse isso para você. Ele não queria que eu abrisse os teus olhos e que você saísse daqui essa noite sabendo que o sucesso da tua casa depende de você e das decisões que você está tomando hoje. O sucesso da tua família está na decisão que você está tomando agora. É por isso que essa doença veio do nada. Ela quis que eu não viesse hoje, mas eu repreendi a enfermidade e entreguei a palavra. E hoje eu tenho certeza que a tua casa será diferente. Eu tenho certeza que você vai tomar atitudes diferentes. E eu tenho certeza que o inimigo não tem poder sobre a tua autoridade dentro da tua casa. Então chega lá, quando você chegar, repreende o maligno. Diga: eu te repreendo em nome de Jesus. E manda ele embora de lá. Eu repreendo toda a enfermidade do meu braço agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero te apresentar, Espírito Santo, o Claudinho que está enfermo ali no hospital. A doença, ela vem e ela pensa que mora naquele lugar, mas aquele menino, ele é um servo, filho do servo do Senhor. E nós queremos profetizar a cura agora na vida do Claudinho. Que ele comece a receber uma quintura no local da enfermidade, como sendo o bálsamo de Gileade sendo derramado sobre sua enfermidade. Sobre a sua enfermidade não, sobre a enfermidade que está sobre ele.
E a enfermidade pegue as suas coisas e bata em retirada, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos profetizar milagres, Senhor. Nós queremos profetizar bênção. Eu queria convidar a pastora Daiele também, pastora Cleidiane. Nós vamos fazer uma oração de guerra, um após o outro. E você está aqui para receber o teu milagre. Então saia do seu lugar. Sobe pastora Daiele, sobe pastora Cleidiane, pastora Maria, sobe. E você que está aqui na frente e precisa de mudança na tua casa, e você que não veio, mas você sabe que precisa de mudança, faça. Nós vamos orar agora, mais uma vez. E a vitória o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Levante sua mão assim, igreja. Feche seus olhos aí, nesse momento. Em nome de Jesus, nós estamos em batalha espiritual nesse momento, amém? Levanta tua voz em oração aí. Ora junto comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Pelo poder daquele que morreu por mim ali na cruz. Pelo poder do Senhor que está sentado agora no trono à destra do Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer maldição feita, atraída, lançada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Inimigo da separação, nós te repreendemos. Demônio da separação, nós te repreendemos. Em nome de Jesus. Da prostituição, sai em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, nós te repreendemos. Aqui não é o teu lugar. Nessas famílias, nessas casas, não é o teu lugar. Em nome de Jesus. Da prostituição, que caia por terra nesse momento. Em nome de Jesus. Do desânimo, que caia por terra em nome de Jesus. Sai todo desânimo, toda tristeza, toda frieza, toda avareza, todo desânimo, em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, que venha cair por terra nessa noite, pelo nome de Jesus, que caia por terra e receba o teu milagre, receba da tua bênção, receba daquilo que o Senhor tem para te dar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nesse momento nós estamos aqui guerreando, que toda potestade, todo principado que se levantou contra as casas, contra as famílias, nós repreendemos todo espírito do devorador, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade bate de retirada agora em nome de Jesus. Aonde ele estiver alojado, você pode estar aqui dentro da igreja, mas ele está lá dentro da sua casa. Ele está em algum cômodo da sua casa. Começa a levantar o clamor e fala: sai em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre a minha casa. Tu não tem poder sobre a minha família. A minha casa é lavada pelo sangue de Jesus. A minha casa é remida pelo sangue de Jesus. Que todo espírito de enfermidade bata em retirada. Aonde quer se alojar uma enfermidade, aonde o inimigo tem tentado tocar, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de morte, é no nome de Jesus que eu repreendo agora. Morte espiritual, morte física, morte ministerial, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus. Começa a clamar onde você está. Começa a clamar aí onde você está. O Senhor vai trazer à sua memória aquilo que tem incomodado dentro da tua casa, aquilo onde o inimigo tem tentado colocar opressão, depressão, aquilo que o inimigo tem tentado colocar contenda entre você, seu esposo, sua casa, seus filhos. O Senhor vai trazer a memória agora. Começa a clamar e começa: sai em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu tomo posse da vitória em nome de Jesus. Começa a clamar, porque o Senhor está trazendo a tua memória. O Senhor sabe onde ele tem que tocar. O Senhor sabe onde ele tem que entrar. E você tem que convidar. É no nome de Jesus que você tem que abrir sua boca. Abra sua boca onde você está. Abra a tua boca e começa a clamar. Começa a clamar o sangue de Jesus.
Começa a declarar que a tua casa, a tua família, o teu lar é do Senhor. Começa a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Toda potestade, principado que tem se levantado para destruir casamentos, destruir famílias, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo laço do maligno, onde tem tentado se andar dentro das casas, dessas famílias, eu repreendo agora em nome de Jesus. O Senhor toma posse da tua casa, o Senhor toma posse da tua mente, o Senhor é o dono das tuas decisões. Começa a decidir hoje, a orar, a marchar, a interceder dentro do teu lar, em nome de Jesus, aleluia. Toda mentira saia dos nossos lábios agora em nome de Jesus. Que a mentira saia da nossa língua, mas que a presença do Senhor venha preencher, venha fazer a gente profetizar, declarar a verdade na nossa casa, na nossa família. Toda infidelidade no casamento, toda confusão caia por terra agora em nome de Jesus. Se está tendo infidelidade, se está tendo ocultismo, mentira, que caia por terra toda contenda, toda briga, toda desordem, toda miséria. Nós repreendemos agora toda confusão financeira, toda avareza, dificuldade financeira que está trazendo briga dentro da tua casa. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque os demônios estão causando dúvidas, causando conflito para que haja briga, para que haja discórdia. E nós profetizamos essa noite que o Senhor habite nas suas ideias, nas suas decisões, que traga a presença, para que não haja dúvida, para que haja paz no teu casamento, para que haja prosperidade nos teus projetos. Nós profetizamos a falência de setas malignas que tentam atingir a tua mente, trazendo depressão, ansiedade, medo, de incapacidade, de rejeição. Satanás quer falar para você que você é um rejeitado, um coitado. Nós repreendemos essa seta maligna que ele usa para causar morte na sua vida, trazendo vício, trazendo pecado. Nós repreendemos toda essa seta, todo esse laço maligno, tudo que foi tramado no inferno para abalar a tua vida, tudo que foi tramado no inferno para a separação do teu casamento, para abalar a vida dos teus filhos, nós repreendemos. Para abalar a tua vida financeira, nós repreendemos agora. E que o sangue do Cordeiro nos livre, nos purifique e que traga à existência a presença do Senhor Jesus. Aleluia! Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse momento nos colocando diante do Senhor para te pedir autoridade e dizermos assim: falem comigo, igreja. Eu sou vencedor, porque nesta noite o Espírito Santo já me mostrou que eu estou livre. Eu falo com a minha boca para todo mal, que ele não tem autoridade sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios. E aonde eu pôr a minha mão, o Senhor abençoará e me dá vitória. Onde eu pôr a ponta dos meus pés, o Senhor abençoará e prosperará. Porque assim diz a palavra. Em nome de Jesus, eu tomo posse do teu Espírito Santo agindo sobre a minha casa e a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Espírito Santo de Deus, Senhor, nesse momento, Senhor, envia anjos, Senhor, para guerrear, Senhor. E
envia anjos, meu Deus, em nome de Jesus, para guerrear por cada família. Deus, em nome de Jesus, Senhor, declaro, Espírito Santo de Deus, eu declaro a vitória, Senhor, dentro de cada casa, dentro de cada lar. Eu declaro a salvação, Senhor, daquele marido, Senhor, que ainda não se converteu. Eu declaro a salvação na vida daquela mulher, Senhor, que ainda não se converteu. Deus, em nome de Jesus, aonde houver um joelho dobrado dentro de uma casa, dentro de um lar, aonde houver um coração rendido, Pai amado, eu declaro a tua presença. Espírito Santo de Deus, nesse momento intercede. Deus, em nome de Jesus, dá cobertura nesse momento para cada família, dá cobertura aos filhos, dá cobertura às crianças, dá cobertura aos jovens. Pai, em nome de Jesus, quebra cadeias e fortalezas nesse momento, derrama do teu fogo e quebra toda maldição lançada no casamento, toda maldição herdada. Recebe, toma posse nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus, em nome de Jesus, nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo, dá sabedoria mulher, dá sabedoria ao homem, dá sabedoria, Senhor, aos jovens. Oh Deus, em nome de Jesus, todo laço do passarinheiro, toda armadilha preparada, Senhor, eu declaro agora pelo poder e autoridade do teu nome, está falida. Todo divórcio, toda contenda semeada por Satanás dentro do Senhor das nossas casas, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a nossa família é tua, que a nossa casa é tua. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, a nossa casa será reconhecida pela tua presença, a nossa casa será reconhecida, Senhor, oh, pelo que o Senhor irá fazer. Assim nós cremos, Espírito Santo, cremos, Deus, em nome de Jesus, que aonde houver, Senhor, enfermidade, o Senhor leve cura nesse momento. Envia, Senhor, um anjo da cura, Pai. Deus, em nome de Jesus, tira toda enfermidade. Eu declaro cura, Senhor, na vida do enfermo. Deus, em nome de Jesus, eu declaro prosperidade. Eu declaro que a nossa família é bem-sucedida em Ti, Senhor, porque Tu és a coluna das nossas casas. Tu és a coluna, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és Senhor da nossa casa. Oh, Espírito Santo de Deus, assim nós cremos, Pai. Assim nós recebemos, Senhor, em nome de Jesus. E é para a glória do Teu nome que a nossa casa, Senhor, está estabelecida em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Amém? Bota a mão no seu coração aí, querido. Nós estamos numa atmosfera de adoração. O Espírito do Senhor está aqui. Ele está aqui. Se você, só depende de mim e de você, porque Ele já está aqui dando um abraço em cada um de nós. Declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia é a palavra do Senhor, viva nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que faremos obras muito maiores do que quem nos enviou. Só depende da gente de se posicionar. E só o fato de você estar aqui hoje e eu estarmos aqui hoje, nós estamos nos posicionando.
Todos nós temos uma missão, temos uma parte nesse corpo de Cristo. E eu declaro que essa igreja vai ser uma igreja gigantesca, não só em tamanho, mas em qualidade, de homens e mulheres que têm um compromisso com o Senhor. Eu estou 9 dias em casa, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer força, e o Senhor tem me falado comigo muito esses dias. E eu precisava desse tempinho, porque a correria do dia a dia a gente às vezes esquece de fazer o básico. E o Senhor te trouxe aqui só para te dizer, volta a fazer o básico. Eu só vim hoje à noite para dizer para mim e para você, volta a fazer o básico. Ouve um louvor, uma pregação, ora com a tua família, e mais o Senhor fará. Confia no Senhor todos os seus dias, e o mais Ele fará. Amém? Todos os pastores já oraram sobre cura, sobre libertação. Estenda sua mão assim para receber. A gente já está finalizando. Você já vai para casa. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua presença, porque desde ali eu já queria chorar. Eu queria me jogar, mas não posso me jogar. Eu queria pular, mas a minha alma está pulando, o meu corpo está gritando. Senhor, que essa mesma presença possa levar todas essas pessoas a ter uma semana extraordinária, cheia do Teu Espírito Santo, que Tu possa visitar cada família aqui poderosamente, que Tu possa nos dar uma semana maravilhosa, cheia do Teu Espírito Santo, que Tu possa abrir portas onde não tem portas, e que Tu possa levar esse povo para viver a Tua chamada nas nossas vidas. Que nós não possamos ter um evangelho egoísta, mas que nós possamos levar o Teu evangelho a toda essa geração. Põe a mão aí onde você está sentindo aí a tua enfermidade. Põe a mão aí onde você está sentindo aí uma dor, uma enfermidade. Amém? Nosso pastor chegou aqui com febre, irmãos. Chegou enfermo. Não estava conseguindo levantar o seu braço. Põe a mão nele aí, pastora. No braço dele aí. Põe a mão aí, pastora. E você vai pôr a mão onde você está sentindo alguma enfermidade. Se não tiver aqui, você vai mentalizar agora. Em nome de Jesus. E nós vamos dizer junto, nós, a igreja. Declare comigo, em nome de Jesus. Eu recebo da minha cura, da minha libertação, a minha bênção. Em nome de Jesus. Declare mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E antes que a gente vá embora, a irmã vai dar os avisos, amém? Amém, igreja? Boa noite, MDG! Saíram de uma bênção ainda agora. E agora nós vamos começar nossos avisos. E vem aí a Camp! Glória a Deus! Dia 5, 6 de setembro, a Camp. E ainda nós estamos na promoção. Qual é a promoção? Você se juntando com 5 pessoas, cada pessoa vai pagar R$120. E você tem que pagar no mesmo a pessoa, os 5 tem que pagar no mesmo dia. Então, corre, que falta pouco para o Acamp. O Acamp já está chegando, já é no outro mês. Então, essa promoção vai terminar dia 26 de agosto. Então, corre e não perde tempo, amém? Agora nós vamos falar do casamento coletivo que terá dia 25 de outubro. Cadê os casais que vão casar? Cadê os casais? Olha, tem casais ali que vão casar, então glória a Deus. Dia 25 de outubro, casamento coletivo, às 19 horas, falar com a pastora Daiele e pastor Eduardo. E nesse sábado nós vamos ter rede de casais. Cadê os casais? Glória a Deus. Então, casais, não percam essa oportunidade, essa rede maravilhosa que acontecerá nesse lugar às 19h30. Amém? Amém. Vamos todos na graça e na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua entrada, abençoe a tua saída.
Abençoe a tua semana. Não deixe faltar o pão, mas que ele venha sobrar, que você possa dar para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Feche os seus olhos, imagine, como diz em João 4, que Jesus chegou com aquela mulher e disse para ela: dá de beber a ele. E ela disse: como você pode estar pedindo que eu te dê água? E ele falou que se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando, com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria água viva, lhe daria água que purifica, que transforma, que cura, que liberta, a água que você nunca mais vai ter sede. Então se coloque no lugar daquela mulher e peça a Deus dessa água, peça a Deus para que você tenha a oportunidade de beber dessa fonte que jorra de água viva. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água.
águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,